Lua nova de Nissan, também conhecida como Lua nova de Áries. E esta é, sem dúvida, a lua nova mais especial que nós temos no ano. Você quer descobrir por quê? Eu vou te contar por quê. E além de eu te contar o porquê esta lua nova ela é tão especial e tão importante para a sua felicidade, nós vamos fazer hoje as meditações na permutação do tetagrama, nós vamos fazer as meditações nas duas letras do mês, nós vamos fazer a recitação das duas bênçãos e também nós vamos ouvir o chofar. E nós fazemos isso justamente para assumir o controle energético deste mês de Áries que se inicia, porque hoje é Rosh Hodesh de Áries, que é a semente do mês, ou seja, tudo que você pensar, tudo que você sentir, toda vibração que você emanar, esta é a semente que você está calibrando todo o restante do teu mês. E ainda hoje, neste dia, nós temos o início dos 12 dias de Áries, que é a semente da semente. Se você está preparado, se a sua consciência já chegou a um nível de elevação onde você é capaz de assimilar a sabedoria divina por detrás de todas estas coisas, então fica comigo que logo depois da vinheta nós vamos fazer todas as meditações e eu vou te explicar tudo isso. Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou Raziel Ben-Avraham e hoje é um dos dias mais importantes do ano e você já vai entender por quê. Porque hoje se inicia a lua nova de Áries e Áries ele é o primeiro dos 12 signos do zodíaco. O que é que tem de tão importante neste mês de Áries? Bom, para começar, os primeiros 12 dias de Áries é o período de calibração de todos os 12 signos do zodíaco. Em outras palavras, toda vibração que você emitir a nível de pensamentos, a nível de emoções e a nível de palavras e a nível de ações que você fizer nesses 12 dias, são exatamente estas as sementes que você estará enviando para o cosmos. É o período de calibração, é a semente de cada um dos 12 signos dos zodíacos. Todos nós sabemos que nós somos influenciados pelos 12 signos do zodíaco. Os pensamentos que brotam, os desejos que surgem, tudo é influenciado pelo sistema astral. É da onde procedem as emanações daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sentimos. E eu já ensinei para vocês que tudo é dual, que o que é emanado, a luz, a essência da luz, ela tem duas polaridades. É por isso que está escrito naquele texto bíblico conhecidíssimo que Deus brada a respeito de si mesmo. Eu sou o único Deus, além de mim, outro não há. Eu faço a luz e eu crio as trevas. Ele está falando da dualidade, porque a mesma luz que vem para uma pessoa elevada, ela se conecta com a parte positiva. E esta mesma luz que vai para uma pessoa que está em baixas emoções, ela se transforma em baixas emoções, ela se transforma em polaridade negativa, ou seja, a mesma luz, ela pode ser bênção para uma pessoa e ela pode ser maldição para outra pessoa. E o que é que determina isso? É exatamente aquele texto que Deus diz ao povo de Israel. Veja que hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas.
E o que é você escolher a bênção, pessoal? É exatamente você aprender a sabedoria divina e aplicar a sabedoria divina na sua vida. Agora, se você rejeita a sabedoria divina, você fica no piloto automático da criação da tua realidade, porque você não discerne os tempos, você não entende como que funciona o mecanismo da árvore da vida, você não entende como que funciona o mecanismo da criação da tua realidade. E é a Kabbalah que nos revela todo este conhecimento de Deus, toda esta sabedoria divina que foi codificada nos textos da Torá. Então entenda como estas coisas funcionam. E o que nós estamos falando aqui é exatamente sobre o Sod de Torá, que é toda esta sabedoria que foi codificada dentro do texto literal da Torá, que o Zohar traz e explica tudo isso para nós, que o Sefer Yetzirah também explica boa parte disso para todos nós, e os ensinamentos dos sábios ao longo da história que compilaram esses conhecimentos e trouxeram isso hoje já de forma mastigada para todos nós. Então hoje é muito mais fácil. Hoje, ainda que você não saiba falar hebraico, você tem aí pessoas como eu trazendo a sabedoria divina, trazendo para você os segredos da Torá, que de outra forma você jamais teria acesso. Então, valorize este conhecimento, valorize o Kabbalah Emet, valorize todos os canais que realmente te ensinam a verdade, que te ensinam as ferramentas cabalistas, que te ensinam os nomes de Deus, que te ensinam a respeito dos tempos, a respeito do calendário judaico, que determina todas essas aberturas cósmicas para que você saiba o que se conectar e quando se conectar e como se conectar. Esta é a beleza da Kabbalah, é o manual da criação, é o manual da nossa interação com o cosmos. A mente do ser humano, que é o microcosmos, com a mente de Adão Kadmon, que é o macrocosmos. Mas você já sabe disso se você acompanha o Kabbalah Emet. Eu já ensinei para vocês sobre todas essas coisas. Então vamos focar a respeito de hoje. Hoje é um dia maravilhoso chamado Rosh Hodesh de Nissan. Por quê? Ele é o primeiro dia do ano astral. É aqui que começa o ciclo dos 12 signos do zodíaco, que vão nos influenciar nos próximos 12 meses. E o que é tão importante a respeito deste mês de Nissan, que estamos debaixo da influência da constelação de Áries. Áries é aquela força inicial, é aquele impulso inicial. Em outras palavras, talvez poderíamos dizer, é aquela força do Big Bang, daquela explosão que dá início a todas as coisas. Você não vai tomar isso de maneira literal, não é mesmo? Você sabe que é apenas uma metáfora o que eu estou falando, mas o que eu estou te dizendo é que é esta força de você iniciar projetos, é aquele entusiasmo quando você começa a fazer alguma coisa, é aquela força que o jogador de futebol tem para correr quando o jogo começa. É isso que nós estamos falando, esta força. Por isso que Áries ele é o primeiro mês dos 12 signos do zodíaco. E aí, o que acontece neste mês? Acontece, além dos 12 dias de Áries, que é a calibração ou a semente da semente de todos os Rosh Hodesh ao longo do ano, de todas as luas novas ao longo do ano, é a semente de cada uma dessas luas novas, é isso que significa os 12 dias diários, onde nós temos a oportunidade de semear a energia que nós vamos interagir nos próximos 12 meses do ano e já meio que calibrando a energia que vai estar vibrando para nós em cada uma das próximas 12 luas novas. Então veja a importância que tem este dia e que tem esses 12 dias diários. E na sequência, quando chega o dia 14 de Nissan, nós temos a lua cheia de Áries. E o que é que ocorre na lua cheia de Áries? Ocorre Pessar, que é a libertação do Egito. Agora entenda uma coisa. Toda a narrativa bíblica da libertação do povo do Egito, ela é também uma metáfora sobre a saga da alma humana,
a libertação da alma humana deste estado de consciência caído chamado Egito. E esse estado de consciência você já sabe, você não tem controle dos fluxos dos pensamentos, você não entende como a tua mente funciona, você não entende os gatilhos emocionais que os pensamentos provocam, porque o pensamento, ele é a semente, as emoções é a árvore e o fruto dessas emoções é o desejo e a vontade de você fazer ou deixar de fazer algo no mundo físico. O que acontece? Os seres humanos, eles estão nesse estado caído, ou seja, eles só reagem a tudo que vem para eles, a todo tipo de estímulo exterior captados pelos 5 sentidos. Ele reage aos pensamentos que brotam das suas mentes, aos estímulos, e eu venho tratando nesses últimos 7 vídeos que eu ensinei para vocês em diversas aulas, como todo esse processo funciona. Ensinei a respeito de Elias, ali está a descrição do processo, onde Elias primeiro passa Deus pelo vento tempestuoso, depois Deus não está no vento, depois tem o terremoto e Deus não está no terremoto, depois tem o fogo, Deus não está no fogo, Deus vai estar onde? Na brisa suave, simbolizando esse texto, todos os ruídos mentais, para você poder ouvir a voz da tua consciência, que é se conectar com Deus, você precisa sair dos ruídos mentais, em outras palavras, você precisa dominar o seu mundo interior, dominando, elegendo os teus pensamentos, dominando as tuas emoções, aplicando o Tsintisum. Se você ainda não ouviu sobre isso, eu te aconselho que você vá na playlist Preparação para os 12 dias diários, que você vai ter ali 7 vídeos poderosíssimos de Kabbalah avançada para você entender todas estas coisas. Então vamos ao que interessa. Pesar é a libertação de consciência da humanidade. Não é somente a libertação do povo do Egito, porque eu já falei para vocês que Egito é uma metáfora para esta prisão de consciência. E o faraó é o seu ego que pilota tudo isso, que por sua vez é influenciado pelo Satã, e não somente pelo Satã, como eu te contei no último vídeo a respeito do pecado original, nós também somos influenciados por essa raça híbrida de seres desencarnados, fruto da união ilícita de Adão com Lilith e de Eva com Samael, ou seja, toda esta raça de seres desencarnados que sugam as nossas energias e se alimentam de nós, de todas as nossas baixas energias, que colocam pedras de tropeço na nossa vida para causar medo, para causar todo tipo de energia baixa, de energia negativa, que é o alimento dessas almas. Então entenda como tudo isso funciona para que você possa realmente se proteger, realmente ser livre do Egito. É você sair desta consciência aonde você é pilha, aonde você é alimento para esses seres, onde eles têm o pleno conhecimento de toda esta semeadura que acontece nesses primeiros 12 dias diários, eles têm pleno conhecimento de como funciona o sistema astral, então eles tentam fazer você, através de telepatia, colocando pensamentos na sua mente, causando pedras de tropeço nas tuas vidas, sabotando as coisas que você tenta fazer para te deixar em estados emocionais negativos, para que você seja reativo, para que você semeie coisas negativas. Daí eles sabem que o cosmos, a mente de Adão Kadmon, Elohim, vai trazer para vocês exatamente o que vocês estão semeando. Então eles nos provocam para semear coisas negativas, para que o próprio sistema gere em nós eventos negativos, para que nós estejamos nessa roda viva de sentimentos negativos, para que eles possam sugar a nossa energia. E Egito simboliza tudo isso, toda essa falta de conhecimento e falta de discernimento espiritual da nossa consciência, que é chamado de Egito. E em Pêssaro a gente recebe conexões com energias cósmicas poderosas para nos libertar desta consciência caída. Vamos lá então, dia de hoje. Hoje nós vamos fazer agora as meditações
na permutação do tetagrama. Na sequência, nós vamos fazer as meditações das 2 letras do mês, depois nós vamos fazer a recitação das 2 bênçãos do mês e nós vamos ouvir o shofar. Então, isso é relacionado à questão do Rosh Hodesh, que é exatamente esta questão de nós assumirmos o controle das energias sempre que acontece a lua nova, para a gente semear para este próximo mês energias positivas, nos conectarmos com as energias positivas, darmos ordem ao cosmos para que essas energias desçam pela coluna direita da árvore da vida, que é misericórdia. Você já sabe de tudo isso porque você acompanha o canal, não é mesmo? Se você não acompanha, se inscreva, passe a assistir os vídeos e você vai adquirir também estes níveis de consciência que a maioria do canal já tem. E além disso, hoje é o primeiro dos 12 dias de Áries. Ou seja, hoje é um dia duplo, porque ele é lua nova e ele também é do primeiro dos 12 dias de Áries, que está relacionado justamente a este mês de Nissan e toda a qualidade das energias e dos pensamentos que vão vir para nós por inspiração dos 12 signos do zodíaco e por inspiração de todo o mecanismo da árvore da vida, dos planetas pelas quais essas energias vão ressoar conosco, dependendo se nós estamos nos conectamos com a alma dos planetas, que nós chamamos de anjos, ou com o corpo físico do planeta, que nós chamamos de demônios, que é exatamente a energia que você está vibrando. Dependendo da tua vibração emocional, se você está vibrando pelo ego, você está se conectando com o corpo físico dos planetas que emanam uma energia extremamente negativa na sua vida. Agora, se a sua alma está no controle da sua vida, se você já elevou a tua consciência, se você faz o Tsim, se você entendeu a gravidade de tudo isso e a sua alma já está assumindo o controle da sua vida, aí a tua vibração energética está se conectando com a alma dos planetas e das estrelas, que é uma energia extremamente positiva. E agora você entende que as radiações eletromagnéticas é aquilo que a Kabbalah chama de luz divina. Agora, essas radiações eletromagnéticas, elas têm espectros e níveis diferentes e polaridades diferentes. O que manda com qual parte do espectro, com que polaridade você vai se conectar, que tem esta metáfora da alma dos planetas e do corpo físico dos planetas, é exatamente a vibração que você está, é a vibração emocional que você está. Se você está em altas vibrações, pensamentos altruístas, emoções altruístas, de amor, de gratidão, de alegria, de altruísmo, de compartilhar com as pessoas, você está se conectando com o espectro positivo, os altos pensamentos. Agora, se você está na tristeza, no ódio, no rancor, aí você já sabe, você está se conectando com o corpo físico dos planetas, você está se conectando com o espectro negativo, com a polaridade negativa disso, e é isso que vai formar a tua realidade, eventos negativos na sua vida. E do outro lado, eventos positivos. É assim que funciona. É isso que o Sefer Yetzirah nos ensina, é isso que o Zohar nos ensina, é assim que nós funcionamos. Toda guerra acontece a nível mental. É dentro da tua mente que a batalha ela é travada. Então não se iluda, a guerra de Gog e Magog é a guerra pela sua atenção, não é uma guerra física. Então fuja dos profetas do Apocalipse, que nada mais são do que serventes desta linhagem de seres desencarnados, porque o que eles fazem é um desserviço para a humanidade, porque eles levam as pessoas com esse terror mental que eles fazem, com essas doutrinas apocalípticas. Só o que eles fazem é colocar medo nas pessoas e na população para que elas sejam um alimento para esta raça de seres desencarnados que eu já falei para vocês. Então, entenda isso, a guerra acontece pela sua consciência, aonde você foca a sua atenção. Então, sem mais delongas, vamos agora fazer a meditação cabalista na permutação do tetagrama para este mês de Nissan, debaixo da constelação de Áries. Vamos lá, então. Vamos nos sentar com as costas eretas, com as 2 palmas das mãos para cima, lembrando que os seus dedos
Então, as 10 sefirotes da árvore da vida. Então, você faz assim para cima, você está em posição de receber. É um simbolismo que você passa ao seu subconsciente para que você ative sua glândula pineal. Fica aí mais uma dica para você. E além disso, eu fiz um vídeo no canal, 2 vídeos atrás, falando sobre a glândula pineal e o nome de Deus secreto que ativa a glândula pineal. Se você não assistiu, você precisa assistir, tá claro? Então vamos lá, nós vamos meditar agora neste nome que vocês estão vendo. E vocês estão vendo aí que o tetagrama está na sua ordem correta. Yud, Re, Vav, Re. Que nas demais permutações, que são 12 ao todo, você permuta as letras. Então este é o primeiro mês do ano e você vê que ele está na ordem correta, que é o Yud, Re, Vav, Re. Todos os demais, as letras estão permutadas. Por isso que este é o primeiro mês, ele é a origem cósmica, ele é a origem astral, ele é a origem da emanação na árvore da vida e das energias que se transformam na nossa fisicalidade. Vai pegando o código aí, tá entendendo isso? Então o que nós vamos fazer agora? Lembra? Respiração. Eu já expliquei para vocês que a respiração, ela habita entre os 2 mundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a respiração, ela é automática a nível de subconsciente, quando você não está prestando atenção nela. Você continua respirando sem que você dê origem à respiração ou sem que você controle a sua respiração. Mas você é capaz de assumir conscientemente o comando da respiração, ou seja, então ela habita entre os 2 mundos e ela faz parte deste mecanismo de ativação da glândula pineal, que é a ponte entre cérebro direito e cérebro esquerdo, que é a ponte entre consciente e subconsciente. Então, quando você respira, você tem um segredo cabalista aí, que é a palavra avir, que significa ar em hebraico. E é exatamente isso, é a ponte que você faz entre o consciente e o subconsciente, porque ela habita nos 2 mundos, ou seja, você acessa ela pelo teu consciente e pelo teu subconsciente. Então nós temos que usar a respiração para corroborar a ativação da nossa glândula pineal, que é a ponte entre os 2 cérebros, ou entre consciente e subconsciente. Fica aí a dica para você. Eu já falei para vocês que o segredo da serpente do Éden tem a ver com todo o nosso sistema nervoso e o nosso cérebro reptiliano, que é o que dispara o nosso sistema nervoso, que é o que dispara as emoções. Quando você controla isso, você controla como? Respirando é que você controla a serpente interior do disparo dos gatilhos emocionais. É assim que você vence. E é por isso que nós respiramos 3 vezes antes de meditar, para nós anularmos completamente a atuação do nosso ego, controlando exatamente esse disparo emocional do nosso sistema nervoso. Tá claro isso, pessoal? São energias cósmicas que interagem com isso, e aí nós chamamos isso de Satã, nós chamamos isso de serpente, mas como isso se manifesta no corpo físico? Pelo disparo do teu sistema nervoso. Então entenda a profundidade do conhecimento que o Zohar nos traz, como nós funcionamos, como a nossa mente funciona, como biologicamente nós estamos interconectados com todas essas energias astrais. Entenda isso, como a sabedoria divina, ela é maravilhosa para nos dar conhecimento. Então vamos respirar 3 vezes profundamente e vamos fazer a meditação. Muito bem. Agora nós nos projetamos dentro de um Maguen David da cor dourada, que é proteção. Nós somos como uma coluna de luz branca dentro deste Maguen David.
E agora nós projetamos à nossa frente um outro Maguen Davi, também da cor dourada. E nós vamos chamar as letras das permutações do tetagrama. Chamamos a letra Yud e a acendemos. Chamamos a letra Re e a acendemos. Chamamos a letra Vav e a acendemos. Chamamos a letra Re e a acendemos. Temos agora o tetagrama na sua composição original, completamente aceso. Yud, Re, Vav, Re. E o fato de nós acendermos as letras significa que nós temos plena consciência do que o tetagrama significa. A letra Yud, ela é o mundo da emanação, que é a Sefirá de Keter e de Hormá. A primeira letra Re é o mundo de Biná, que é o mundo da criação, que é o nosso intelecto, os nossos pensamentos. A letra Vav é o mundo de Etzirá, que nós chamamos de mundo da formação, que é o nosso mundo emocional, que são 6 sefirotes na árvore da vida. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzer, Od e Iesod. Lembrando que Biná é a sefirá de Biná. E depois, por último, nós temos a última letra Re, que é exatamente o mundo de Malhut, que é o mundo físico, que nós chamamos de mundo de Asiá, ou mundo da ação. Eis aí o tetagrama, ele representa a árvore da vida. E a árvore da vida representa a alma humana, ou a forma como a luz desce pelos mundos, utilizando os respectivos órgãos dentro do corpo humano para se manifestar no mundo físico. Nós estamos falando da letra Yud do cérebro direito, a primeira letra Re, cérebro esquerdo, a letra Vav, o coração, e a letra Re, que é Malhut, a nossa língua e as nossas mãos. Então entenda isso. É a forma como pensamentos e emoções se manifestam no mundo físico, porque o corpo físico nada mais é do que uma máquina de manifestar espírito, ou seja, manifestar pensamentos, aquilo que está no teu campo, no teu mundo, no teu universo mental. É isso que significa este nome, Yud, Re, Vav, Re. Agora vamos unir todas essas chamas numa só chama central. Essa luz sai do pico do Maguen Davi, onde o tetagrama está hospedado. Essa luz é atraída para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra o nosso crânio, ilumina todo o nosso cérebro, tanto o cérebro direito como o cérebro esquerdo. E veja, quando a luz ilumina o teu cérebro, veja a tua glândula pineal sendo também acesa. Mentalize, visualize isso. Este é o papel da tua imaginação. É conduzir ela de maneira consciente na meditação cabalista, não para você ficar imaginando besteiras na sua vida. Ela não deve ser um cavalo selvagem. Você é um cavaleiro que tem que dominar ela e determinar, apontar para que lado que ela vai, para que lado que ela vai marchar. E agora você está utilizando ela, que é o nosso poder criativo da imaginação, para você visualizar na tua mente de maneira consciente teu cérebro direito e teu cérebro esquerdo sendo acesos por esta luz do tetagrama e, por consequência, ativando a tua glândula pineal, que também se acende, fazendo a conexão entre os dois hemisférios do cérebro. Em outras palavras, você está unindo a Sefirá de Hormá com a Sefirá de Biná. E a união das duas surge um filho, que é uma metáfora,
E este filho é a Sefirá oculta na árvore da vida que nós chamamos de Da'at, que é exatamente a tua glândula pineal acesa. Então, como nós temos plena consciência de tudo isso, essa luz agora desce ao nosso coração e ilumina o nosso coração. E no nosso coração, nós colocamos o forte desejo pela sabedoria divina, um forte agradecimento e um sentimento enorme de gratidão por nós estarmos tendo acesso a este conhecimento que vai nos livrar desse estado caído de consciência chamado Egito, que nos ensina a fazer o Tsim Tsum, que nos ensina os mecanismos da manifestação da luz, que nos ensina como a nossa mente funciona, que nos ensina como nós nos protegemos, como nós agimos e o que nós temos que fazer para que a nossa consciência assuma o controle da nossa vida. Então coloque agora este desejo pela luz divina e esta gratidão ao Criador por você estar tendo acesso a este conhecimento que vai transformar a sua vida. Agora essa luz desce ao fígado e ilumina o fígado. O fígado, ele é materialização. A energia do fígado é gravidade. É a energia da matéria que retém os átomos colados para que eles não dispersem e boem no mundo físico. É exatamente a energia da serpente, a energia de Lilith, que está nesta película ao redor do nosso fígado. A Kabbalah, através do Zohar, vai nos explicar todas estas coisas. Entenda as energias internas dos nossos órgãos. O nosso coração foi a energia magnética, o nosso cérebro é a energia elétrica, e quando essa luz passa por cada um destes órgãos, ela está recebendo eletricidade no cérebro, magnetismo no coração e gravidade no fígado. Em outras palavras, nós estamos pegando essa luz que ela é sutil e nós estamos dando energias que vão incorporar, que vão trazer ela de um estado de sutileza para um estado progressivo material, até que se manifeste no mundo físico em algum evento ou alguma coisa na nossa vida. Então essa luz sobe agora ao coração, ilumina o coração. Sobe ao cérebro, ilumina o cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio. E se forma uma enorme nuvem de luz branca sobre a nossa cabeça, que vai caindo sobre nós em centelhas de luz que vão imantando toda a nossa aura. Vão reparando, fechando todas as brechas, todos os curtos-circuitos do nosso campo energético. Vão expelindo canudos espirituais, onde seres espirituais têm drenado a nossa energia. Vai restaurando o nosso escudo energético. Vai elevando toda a vibração do nosso campo eletromagnético, do nosso campo energético, na frequência do poderoso tetragrama de Deus, alinhando todas as sefirotes da árvore da vida, alinhando todos os nossos chakras, alinhando todas as nossas energias e os 32 sendeiros ou os 32 caminhos de sabedoria na árvore da vida, que são canais, estradas, conexões energéticas dentro de nós. Tudo isso é agora alinhado pelo poder desta luz do tetragrama.
Agora, nós visualizamos o nosso cérebro aceso, com a glândula pineal acesa, o nosso coração aceso e o nosso fígado aceso. Tudo conectado. E nós decidimos: quero ser livre do Egito. Quero aprender cada vez mais a sabedoria divina. Quero aplicar a sabedoria divina na minha vida. Quero ser luz neste país. Quero iluminar também outras pessoas. Quero compromisso com a sabedoria divina, para aplicar a sabedoria divina na minha vida, fazendo de Sedaká para mim mesmo. E depois, ajudando com que a sabedoria divina chegue a mais pessoas, fazendo de Sedaká para as outras pessoas. Agora visualize na sua mente você dominando os teus pensamentos. Visualize como a sua vida é transformada. Visualize como você não é mais reativo. Você não reage mais a pensamentos. Você não reage mais a emoções. Você não reage mais a eventos externos da sua vida. Você tem o pleno controle do teu mundo interior. Você não reage mais às influências dos 12 signos do zodíaco. Você escolhe esta influência, esses pensamentos. Eu aceito, eu expando. Estes, não. É assim que você se torna Israel, direto com Deus. E é assim que você manifesta na sua vida. Em Mazal Israel, não há karma para Israel. Visualize a tua liberdade e visualize a transformação dentro de você, o teu coração aceso, desejando levar esta luz para outras pessoas, se compadecendo desse estado miserável de consciência que a humanidade se encontra. Presa nos paradigmas, presa nas crenças limitantes, presas na religiosidade, presas em crenças que não lhe ensinam como eles funcionam, como eles interagem, como eles se protegem, como eles assumem o controle da sua vida. Infelizmente. Então se visualize desejando iluminar outras pessoas, porque é isso que te dá mérito espiritual. Então se veja assumindo o compromisso de você contribuir com o Kabbalah Emet para custearmos os vídeos do Kabbalah Emet, no tráfego pago, para que isso chegue a cada vez mais pessoas, para que o canal continue crescendo. E você continue crescendo em sabedoria divina ao fazer isso. Sendo verdadeiramente aquilo que Yeshua falou, pescadores de homem, mas não da perspectiva romana que transformaram ele num personagem chamado Jesus. Entenda o verdadeiro Yeshua. A Kabbalah por detrás das palavras dele. Lembrando que ele era judeu, falava hebraico. Entenda isso. Agora podemos, então, respirar 3 vezes novamente. E podemos abrir os olhos. O que é que você diz agora? Vadai! 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 Muito bem! E aí? Qual foi a tua experiência? Me conta. Qual foi a tua experiência? Escreve depois nos comentários. Porque é importante que você expresse o que você sentiu,
o que você viu, o que você vivenciou durante a meditação. Porque esse é o exercício que você faz de atravessar a ponte do teu subconsciente para o teu consciente. Tudo que o teu subconsciente te fala, se você não tem esta prática de exercitar a leitura daquilo que vem do seu subconsciente, você não consegue discernir as coisas. Então, para que você entenda a visão, para que você entenda as coisas espirituais que são faladas a nível de subconsciente, você precisa praticar isso. Você precisa escrever, você precisa falar. Porque quando você vai escrever, você falar, você se coloca neste exercício de você decodificar as imagens que você viu de maneira racional no teu cérebro esquerdo. Você está fazendo a ponte entre cérebro direito e cérebro esquerdo. É para isso que serve. Tá claro isso para vocês? E quando você medita os nomes de Deus, você está utilizando a tua imaginação, que é cérebro esquerdo, para você injetar, atravessar a ponte ao contrário do teu cérebro esquerdo, do teu consciente, para influenciar o teu subconsciente. É uma mão dupla. Então entenda como isso funciona e aprenda como isso funciona e faça. Não deixe de colocar a tua experiência nos comentários do vídeo, tá claro? Então vamos agora fazer as meditações das 2 letras do mês. E as 2 letras do mês são essas que vocês estão vendo aí na tela. É a letra Dalet para Marte e a letra Re para Áries. Mas antes de nós meditarmos, eu preciso te contar o segredo destas 2 letras. Você está vendo que aí é a letra Dalet para Marte? O que quer dizer isso? O que é a letra Dalet, pessoal? Marte, nós sabemos que ele é a sefirá de Gevurah na árvore da vida. Isso quer dizer o quê? Gevurah, ela simboliza rigor, mas ela também simboliza força, resiliência. Então, entenda isso, força e resiliência, que é aquilo que nós queremos conectar de Gevurah e não com o julgamento, não com o rigor. Nós queremos a força e a resiliência de Gevurah, mas nós não queremos nem o rigor, nem o julgamento. Tá claro isso? Então, a letra Dalet, ela vai também simbolizar Malhut, que é onde todas as energias cósmicas se manifestam. E por que é uma letra Dalet? Porque essa letra Dalet, os cabalistas dizem, você não deve ler Dalet, você deve ler Telet, porque as palavras hebraicas não têm vogais, é você que interpreta. Tá claro isso? Então, quando você lê Delet ao invés de Dalet, que é a pronúncia da letra Dalet, quando você lê Delet, simboliza a porta de entrada para toda a manifestação das energias cósmicas que passam pelo seu subconsciente, pelo teu cérebro esquerdo, que é o teu consciente, pelo teu coração, as tuas emoções, e saem no mundo físico através de palavras e ações que você faz. Por isso que é chamado a porta. Por isso que é a letra Dalet, ok? E ela aqui é a letra que criou o planeta Marte, que é, na árvore da vida, a sefirá de Gevurah. Tá claro isso para vocês? E depois nós temos a letra Re para o signo de Áries. Agora, que letra Re é essa? Nós temos 2 letras Re no pentagrama. A primeira é Binah, a segunda é Malhut. Então, a segunda, que é Malhut, está associado a Dalet. Tá claro? A porta. Então, que letra Re que é essa que nós estamos falando? É a letra Re da primeira letra Re do pentagrama, que simboliza Binah, o almoxarifado das bênçãos divinas. E por que é esta letra Re que criou a constelação de Áries? Essa é uma pergunta muito elevada, pessoal. Não se esqueça, você precisa perguntar, você precisa ser curioso, porque a pergunta ela é o recipiente para a resposta. Se não surge na sua mente as indagações, as perguntas, como que você quer que a luz te preencha? Você precisa buscar, você precisa perguntar. Você não tem que aceitar tudo como as pessoas aceitam nas religiões, como elas aceitam os dogmas. Não, a Kabbalah é o desenvolvimento de cada um. E cada um descobre coisas diferentes, porque tem indagações diferentes, e eles acrescentam para toda a humanidade a sabedoria divina.
Cada vez que você faz uma pergunta que ninguém fez e você obtém uma resposta, esta luz desce para o mundo físico e ela fica disponível para toda a humanidade. Então, entenda, você precisa perguntar. Agora, a pergunta que eu fiz é por que esta letra R, que é Biná, está associado a Áries? Você já vai entender como que funciona o mecanismo mental nosso. Nós temos o mundo da emanação, onde os pensamentos brotam, tá certo? Depois nós temos Biná, que é o nosso consciente, que é o nosso cérebro direito. E o que é que acontece no nosso cérebro direito? Aquele vento tempestuoso lá do Elias na montanha, que é o fluxo ininterrupto dos pensamentos. É essa força da imaginação, é essa força do fluxo ininterrupto dos pensamentos. Essa é a força de Ares. Esse é o que dá força, é o impulso de toda a criação. Então agora você já começa a entender esses segredos cabalistas que ninguém mais te conta aqui no Brasil. Talvez você ache, se você ouvir lá os vídeos do Albert Goslan, com certeza você vai achar, porque ele fala destas coisas. Mas aqui no Brasil, na língua portuguesa, até hoje eu tenho sido o único que tem trazido isso para vocês. Espero que isso se multiplique, que hajam muito mais pessoas ensinando a Kabbalah verdadeira, para que cada vez mais pessoas realmente acessem a verdade. Tá claro, pessoal? Então você já sabe, são duas letras, Dalet e Re, e agora eu já conscientizei você que essas letras são para que você possa colocar isso na Kavaná quando você for fazer a meditação agora. E a intenção que você vai colocar é exatamente essa. Quando nós virmos a letra Dalet, você vai colocar a intenção de você é que domina, você é o porteiro que abre a porta ou fecha a porta para qual tipo de energia você quer manifestar no mundo físico. E a letra Re, você é aquele que exerce o Tsim-Tsum, ou seja, você exerce o intervalo, o espaço nos fluxos dos pensamentos, para que você eleja qual energia, quais pensamentos você vai dar vazão, que vão se transformar em emoções na sua vida. E se você é esperto, é lógico, você vai escolher pensamentos altruístas, pensamentos elevados. Tá claro isso? Então é isso que simboliza quando nós meditamos essas duas letras do mês. É assumir o controle das energias astrais, das energias que nos influenciam, das energias que vão criar a nossa realidade física. Então vamos lá, letra Re e letra Dalet, vamos meditá-las. Vamos lá, novamente. Nós respiramos 3 vezes profundamente para acalmar e assumir o controle do nosso sistema nervoso. Nos projetamos num Maguen Davi da cor dourada, que é proteção. Somos como uma coluna de luz branca dentro deste Maguen Davi. Projetamos à nossa frente um outro Maguen Davi, também da cor dourada, e vamos chamar as duas letras do mês de Nissan, que é regido pela constelação de Áries. Chamamos a letra Dalet e a acendemos. Chamamos a letra Re e a acendemos. Dalet é Telet, que é a porta. Eu coloco a Kavaná e a intenção que eu vou controlar a abertura e o fechamento desta porta. Eu que vou determinar o que eu vou manifestar no mundo físico, que tipo de pensamento, que tipo de emoção, que tipo de energia eu vou deixar fluir através da minha máquina de manifestar espírito, que é o meu corpo físico. E em relação à letra Re, é no nível da semente, quando tudo isso começa a brotar nos pensamentos. Eu vou nomear os pensamentos. Isso é vento. Isso é terremoto. Isso é fogo. Ah, isso é brisa suave. Seja bem-vinda, brisa suave. Pode entrar. Foco em você. Expanda.
Agora nós unimos as duas chamas em uma só chama central. Essa luz sai pelo pico do Maguen Davi, onde essas letras estão hospedadas, que são as consciências que criaram o planeta Marte e criaram a constelação de Áries. Essa luz é atraída para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce e penetra no nosso cérebro, iluminando os dois hemisférios do cérebro e a nossa glândula pineal. E nós aportamos a esta luz energia elétrica. Essa luz desce ao coração e ilumina completamente o nosso coração. Tanto a parte que entra o sangue, como a parte que bombeia o sangue, simbolizando a polaridade das energias, positivas ou negativas. O sangue que vem entrando no coração, ele deve ser purificado pelos pulmões, para que ele possa ser novamente bombeado e alimentar todo o corpo humano. Da mesma forma, as energias que descem das influências astrais e da telepatia desses seres nocivos que nos odeiam, que nos invejam, que sugam as nossas baixas emoções para sobreviverem, nós precisamos, a nível de Biná, exercer o Tissim Tissum, que são os pulmões espirituais que vão filtrar o sangue espiritual, as energias de pensamento que nós vamos expandir. Então nós iluminamos esta luz, todo o nosso coração, e aportamos a ela a energia magnética, o magnetismo de puxar as energias para o altruísmo, para converter a polaridade das energias de negativas em positivas. Agora essa luz desce ao nosso fígado e ilumina o nosso fígado. Lembrando que o nosso fígado está associado tanto a Samael como a Lilith, que tem uma membrana no fígado, e a bilis, que é exatamente aonde as energias negativas se manifestam. Por quê? Porque as energias negativas é aquela energia que agrega a matéria, que faz com que os átomos não fiquem boiando na atmosfera, que faz com que os objetos permaneçam objetos, que faz com que nada se desconfigure. É necessário que esta força exista na matéria. Agora, esta força ela é explorada por esses seres malignos justamente para potencializá-las dentro de nós, potencializá-las através do nosso ego, para que ele vire egoísmo, egocentrismo, para que nós não compartilhemos com as demais pessoas, para que a gente só olhe para o nosso umbigo, para que a gente seja reativo e brigue por cada grão de arroz que existe no planeta Terra. E é por isso que o fígado está ligado a esta energia, a esta película que tem em volta do fígado. E quando nós jejuamos, nós enfraquecemos esta película, que funciona como uma antena espiritual para estas energias. Agora entenda, essas energias são necessárias, mas cabe a nós dominá-las. É por isso que nós estamos colocando esta luz iluminando o nosso fígado espiritual e, por consequência, por ressonância magnética, por entrelaçamento quântico, o nosso fígado físico. Essa luz agora sobe ao coração, ilumina o coração, sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio, se forma esta enorme nuvem de luz branca sobre a nossa cabeça, que vai caindo sobre nós como pétalas de luz, como centelhas de luz que vão imantando toda a nossa aura, que vão colocando toda a nossa frequência energética na vibração destas duas letras. Em outras palavras,
estão nos colocando em ressonância magnética com a alma da constelação de Áries, que são energias positivas das estrelas que fazem parte da constelação de Áries, e com a alma do planeta Marte, que é aquilo que a gente chama de anjo, que é a parte positiva do planeta. Para que a nossa ressonância magnética e o nosso entrelaçamento quântico esteja com essas energias positivas do interior do planeta e do interior das estrelas, que a Kabbalah chama de alma dos planetas e das estrelas, e não com a crosta física e externa dos planetas e das estrelas. E quando a gente faz isso, nós estamos fazendo com que as energias desçam pela coluna da direita na árvore da vida, que é misericórdia, que vai nos trazer influências de pensamentos elevados. Nós subimos o nível de consciência. O que significa isso? É como você sair de uma rádio AM e você ir para AM. Você muda o tuning. Você sobe de frequência. Então, o que você capta são energias diferentes. Quando você está na baixa, são a polaridade negativa das energias que vão criar caos na sua vida, que vão te influenciar de maneira errada, pensamentos errados, sentimentos errados. E quando você sobe de nível, fazendo a meditação das 2 letras na lua nova, você está se conectando com altas frequências de consciência divina. E o que vai gerar em você são pensamentos elevados, pensamentos de inteligência, pensamentos de visão, pensamentos de estratégia, pensamentos altruístas, pensamentos de compartilhar. Agora você entende como tudo isso funciona, o que você tem que fazer, como você tem que se posicionar. Agora nós podemos, então, respirar 3 vezes novamente. E nós podemos abrir os olhos. E o que é que você diz? Vadai! 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 Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer a recitação das 2 bênçãos, porque todo este pacote energético que nós criamos nessas 2 meditações, agora, a hora que a gente verbalizar esta permutação do tetagrama, nós vamos atrair, nós vamos materializar toda esta energia no mundo de Malhut, vamos fazê-la entrar pela porta que é Delet, que é Malhut, para que eventos positivos e influências positivas e acesso a pensamentos positivos aconteçam na nossa vida durante este mês de Áries, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, ok? Então vamos lá. Vou colocar para vocês aí na tela a bênção. Vocês estão vendo aí a bênção na tela. Vamos então fazer a primeira bênção. Nós primeiro escaneamos com os olhos as letras hebraicas da direita para a esquerda, porque as letras são recipientes de consciência divina e elas são assimiladas diretamente pelo teu subconsciente. A energia que está nesta frase, a energia que está nas letras. E agora nós vamos então pronunciar a primeira bênção. Yah Ihaveha Tsevaot Elohei Israel Elohim Rainho Meller Ulan El Shaddai. Muito bem, vamos então fazer a segunda bênção. Vamos escanear da direita para a esquerda. E agora vamos falar a bênção. Baruch atah Ihaveha Eloheinu Meller Haolam Ose Maseh Bereshit. Muito bem! Nós acabamos de manifestar no mundo físico. O que quer dizer isso? As energias estão agora vibrando no ar do ambiente terrestre para nos influenciar e para que outras pessoas que se acheguem a esse estado de consciência também se conectem com estas energias. Então, quando você faz isso,
Você não está beneficiando só você. Você está trazendo a possibilidade de qualquer pessoa da humanidade, se souber elevar as suas emoções, se conectar com essas energias que nós acabamos de trazer para o mundo físico. Então veja a importância de você fazer isso. E quando você faz isso, o que é que acontece? Você adquire mérito espiritual. Entenda como essas coisas funcionam, pessoal. É muito poderoso e é muito sábio aquilo que Deus criou. Quando você entende os mecanismos, você fica assim, ó, de boca aberta, com a sabedoria do nosso Criador. Tá claro isso, pessoal? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos ouvir o chofar. O que é que o chofar vai fazer? Ele vai pegar todo este pacote de energia que nós criamos através da meditação, que nós materializamos através da recitação das duas bênçãos. Ele vai pegar todo este pacote energético, ele vai amplificar as ondas, porque a vibração disso está numa determinada frequência, a frequência do nosso cérebro humano, que é o microcosmos, mas nós temos que colocar este pacote energético a nível do macrocosmos, que é a mente de Adão Kadmon. Assim como no nosso cérebro nós temos sinapses neurais, na mente de Adão Kadmon nós temos sinapses planetárias e estelares. Então a gente precisa subir esta frequência para esta frequência das sinapses estelares e planetárias. E o instrumento que faz isso, que o Altíssimo nos concedeu, é exatamente o chofar. Quando o cabalista está tocando o chofar, tem toques específicos ali, são sons específicos que geram frequências específicas, que nesta sequência específica elas transformam a frequência do pacote energético que nós criamos, maximizando ele para a frequência da sinapse estelar e da sinapse planetária. É isso que o chofar faz. E quando o cabalista está tocando o chofar, além de tocar em códigos específicos e frequências específicas e sequências específicas, ele está colocando Kavaná na mente dele. Ele está meditando nomes de Deus específicos que está potencializando, que ele está colocando neste som que está saindo, consciências divinas que ele está ali injetando na hora que ele está soprando, que é exatamente estas consciências divinas que fazem com que isso tudo seja possível de acontecer. Então, vamos lá, vamos ouvir o chofar com esta consciência. Vamos lá. Muito bem! O que é que você diz? Vadai! 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 Meu Deus do céu, pessoal, vocês não têm noção como eu tô flutuando aqui. Vocês não têm noção como tá leve o ar. Vocês não têm noção como eu tô me sentindo, mas muito bem, extremamente empoderado, com aquele sentimento de missão cumprida. Quando eu recebi a instrução de começar a falar sobre esse domínio mental, há mais ou menos 3 semanas atrás, eu comecei a produzir os 7 vídeos, que culminou no último vídeo que te explica a respeito do pecado original e toda esta preparação que eu venho fazendo para que você esteja aqui hoje fazendo esta meditação com a consciência correta para que essas coisas funcionem para você, pessoal. Tive muita oposição. Mas agora é como se eu chegasse ao topo da montanha, balançando a bandeira da vitória. É assim que eu me sinto. Missão cumprida. Aquilo que me foi proposto, eu consegui realizar com muito êxito e com muita propriedade. Então,
É por isso que eu estou aqui. Eu assumi diante do Altíssimo o compromisso de ser luz para o Brasil, de abrir a Cabalá verdadeira, a Cabalá genuína, a Cabalá do Zohar, a Cabalá do Sefer Yetzirah, a Cabalá dos grandes sábios da história, como Isaac e Lúria, o Ari, a Cabalá verdadeira, que realmente, quando você aplica essa sabedoria na sua vida, ocorre transformação genuína, transformação verdadeira. E por isso eu estou muito feliz. Eu também estou muito feliz porque está chegando a hora de eu embarcar para a Espanha, onde este ano eu vou ter o privilégio de fazer o Seder de Pêssar com o mestre Albert Goslan. Isso não é pouca coisa, pessoal. Isso é para poucos que têm acesso a isso, pessoal. De estar presente no mesmo ambiente onde o Albert Goslan vai conduzir o Seder de Pêssar, as meditações cabalistas do Seder, onde o seu filho Davi Goslan vai fazer as leituras específicas da Torá, onde nós vamos ter comida kosher, vamos estar num ambiente altamente elevado de pessoas, de cabalistas altamente elevados e comprometidos em divulgar a sabedoria divina para toda a humanidade. Isso faz o meu coração vibrar em apreciação, primeiro pela vida do Albert Goslan, em apreciação por ter acesso, por poder estar presente neste momento tão importante. Então, estou muito, mas muito feliz, pessoal. E eu quero dizer para vocês que eu vou levar o nome das pessoas que quiserem participar. O nome destas pessoas vai estar numa lista que eu vou levar comigo e na hora de eu fazer, junto com o Albert Goslan, as meditações, estes nomes vão estar ali comigo, vou colocá-los em meditação. E eu já falei para vocês como que você pode fazer parte disso. Primeiro, é o teu compromisso com a sabedoria divina. Você precisa aplicar primeiro a sabedoria divina na sua vida. E para isso, você precisa se livrar do medo completamente. Para isso, existem 10 nomes de Deus, um para cada sefirá da árvore da vida, para fazer esta limpeza, para que a energia flua, para que o medo não te pegue mais. E está naquele e-book que eu já falei para vocês e eu quero dar esse book de presente para você. A segunda coisa é você fazer o Seder de Pêssar, que tem o e-book do Seder de Pêssar, no passo a passo, com todas as meditações, com todos os alimentos, o que você faz na sequência, quando que você medita, quando que você bebe o vinho, por que você está bebendo o vinho, qual parte do cérebro você está ativando, que kavaná você tem que colocar, que nome de Deus você tem que meditar. É um e-book completo, não tem nada parecido no mercado brasileiro, explicando o passo a passo do Seder de Pêssar, pessoal. Eu passei praticamente 15 dias o ano passado estudando e compilando todas essas informações para você. Está lá. Eu quero dar isso de presente para você. Então são 2 presentes que você precisa aplicar na sua vida. Os 10 nomes de Deus todo dia quando você acorda, para você se livrar do medo. E você aprender a fazer o Seder de Pêssar no passo a passo que vai estar no outro e-book. E o terceiro presente é eu levar o teu nome para eu te representar lá no Seder de Pêssar, junto com Albert Goslan, lá na Espanha, na hora das meditações de Pêssar, nós vamos colocar os seus nomes em meditação lá. Tá claro? Então são 3 presentes. E o que você precisa para você fazer parte disso? Você precisa demonstrar no mundo físico que você tem gratidão, que você tem apreciação pela sabedoria, pelo conhecimento que você tem recebido do Kabbalah Emet aqui quando você assiste os vídeos. Então o que você vai fazer? Lembra da história de Gideão, que tinha 32 mil soldados, mas somente 300 foram escolhidos para a batalha, os outros todos foram dispensados da batalha, simboliza todas aquelas pessoas que se achegam à sabedoria divina, mas não aplicam ela na sua vida. Fazem ouvido de mercador, não fazem a de tzedakah, não compartilham a sabedoria divina com o seu próximo, querem só o seu próprio benefício. Então, o que acontece? Deus, dispensa essas pessoas. Então, entenda o que isso significa. Agora,
Se você quer ser escolhido, você precisa aplicar a sabedoria divina na sua vida. E 300 ali também é uma metáfora, entenda isso. 32 mil, porque são 32 sendeiros, ou 32 caminhos na árvore da vida, que são as 10 sefirote, mais as 22 letras do alfabeto hebraico. Então você precisa estudar, você precisa praticar, você precisa aplicar na sua vida. É para isso que serve o e-book dos nomes de Deus, o e-book do Seder de Pêssar, que vai te ensinar todo o rito do Seder de Pêssar, a conexão que você precisa fazer, tá claro? E demonstrar gratidão é exatamente você colocar o teu bolso, que é o teu órgão que mais dói, não é assim? É você tirar do teu bolso, às vezes se privar de outras coisas que dão prazer para o seu ego, para você compartilhar a sabedoria divina com outras pessoas, porque o teu dinheiro ele se transforma em tráfego pago para os vídeos do canal, para os anúncios do Kabbalah Emet. E veja como nós estamos crescendo. Nós estamos com quase 30 mil inscritos, nós crescemos quase 6 mil inscritos neste mês, graças a Tzedakah, daqueles que realmente entenderam e estão contribuindo para o canal. Então, para que você tenha acesso a essas duas ferramentas cabalistas, que são os dois e-books, mais o direito de ter o teu nome, que eu leve o teu nome comigo para o Seder de Pêssar e as meditações do rito de Pêssar lá na Espanha, você vai fazer uma tzedakah para o Kabbalah Emet de exatamente R$ 300, que é o número das pessoas que foram escolhidas por Deus quando Gideão lutou contra os midianitas, tá claro? R$ 300 e você leva 2 e-books mais o direito do teu nome estar na lista para as meditações cabalistas. Então, se você deseja realmente aplicar a sabedoria divina na sua vida, você faça isso para você receber os 10 nomes de Deus. Você faça isso para você aprender a fazer o rito do Seder de Pêssar, que você vai fazer na tua casa à noite, às 22 horas, no dia 1º de abril. E o teu nome vai estar na lista onde nós vamos estar meditando por você no Seder de Pêssar lá na Espanha. E tudo isso você vai demonstrar gratidão doando R$ 300 para o Kabbalah Emet de coração aberto, com Kavaná, dizendo, eu estou fazendo isso porque eu quero aplicar a sabedoria divina na minha vida, aplicar tzedakah em mim mesmo. E esses R$ 300 que eu estou ofertando, ele é tzedakah para outras almas, para que elas também possam ter a oportunidade de ouvir a sabedoria divina e terem as suas vidas transformadas. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. A partir de amanhã, eu vou trazer meditações específicas aí sobre o segundo dia dos 12 dias diários, terceiro dia, quarto dia, assim por diante, até nós chegarmos no 12º dia diários. Infelizmente, em relação ao Seder de Pêssar, é extremamente proibido. O Albert Goslan não permite que se sejam feitas filmagens, nem que sejam feitas fotos. Então, infelizmente, nós não podemos transmitir isso para vocês. Então, eu estou preparando vocês de antemão. Existe uma playlist no canal que fala sobre Pêssar. Vocês devem assistir os vídeos que lá estão. E tem um e-book que ensina o passo a passo como você faz todo o rito de Pêssar. Então a decisão é sua se você quer se tornar Israel ou se você quer continuar no estado de consciência que você está. E se você decidir se tornar Israel, saiba que você, sendo Israel, você tem um compromisso com a sabedoria divina. Você tem um compromisso de alimentar as demais pessoas com a sabedoria divina. E a forma de fazer isso é quando você dá a sua tzedakah, para que a gente faça com que o tráfego pago alcance cada vez mais pessoas. Outra forma de você fazer isso é você compartilhando os vídeos do Kabbalah Emet para outras pessoas. E outra forma de você fazer isso é você dando testemunho da transformação que a sabedoria divina alcançou na sua vida. Então, seja sábio. Aprenda a combater o bom combate. Vem comigo trilhar esta jornada de um cabalista. Muito obrigado, eu te vejo amanhã. Shalom a todos!
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher banu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai Noten HaTorah